Um dos assuntos que eu mais gosto de estudar e de falar é sobre a manifestação. E o que é a manifestação? A manifestação é a gente materializar as coisas na nossa vida. Eu, desde nova, me interesso por esse assunto. Eu era daquelas que fazia, eu sou ainda, né, que fazem resoluções de ano novo. Hoje não mais no ano novo, eu faço mais próximo do meu aniversário, na minha virada de ciclo. E eu coloco lá aquilo que eu quero manifestar, aquilo que eu quero que aconteça na minha vida. E durante esses anos todos eu fui estudando, eu fui entendendo como é que funciona essa questão da manifestação. E durante um tempo eu achava que era simplesmente a gente pensar positivo e falar frases, afirmações positivas. Mas a materialização ela vai além disso. Ela tem alguns processos que depois que eu fiz a formação do Theta Healing de manifestação e abundância, eu consegui entender e fazer com que tudo se encaixasse, né? E fizesse sentido para mim e que tornassem as minhas manifestações muito mais rápidas e fáceis de acontecer. Então, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas que podem atrapalhar no seu processo de manifestação. Eu recebi hoje um WhatsApp de uma pessoa que ela está manifestando um novo emprego e eu senti que ali ela está esbarrando em algumas questões que eu acho muito importante que pode ser a sua questão também. E então eu quis compartilhar isso. Então, um dos pontos importantes para a gente manifestar as coisas na nossa vida é a primeira coisa é ser grato. É um assunto muito falado na internet, esse pessoal, né, envolto com terapias, com pessoas que estão buscando autoconhecimento, elas já sabem da importância da gratidão. É muito importante a gente praticar isso na nossa vida, porque quando a gente pratica a gratidão, a gente está olhando para o nosso cenário atual e a gente está dizendo assim: eu sou grata por tudo isso que eu já tenho. E quando a gente se coloca nessa postura de humildade perante a vida, a gente entra como se fosse num processo de expansão para que o novo chegue até nós. Porque se a gente não consegue ser grato, a gente, como se a gente se fechasse numa concha, a gente se fecha e o novo não consegue chegar até a nossa vida. Porque a gente já não consegue, a gente não dá valor nem para o que a gente tem, como é que a gente vai dar valor para o que o novo chegue? Então a gente precisa entender que a gente precisa valorizar o que a gente já tem no aqui e no agora. Então isso é muito importante. O segundo passo para a gente conseguir manifestar é a gente aceitar a nossa realidade tal qual ela é. O que a gente vive hoje é consequência de algum pensamento, de uma crença, de situações que nos trouxeram até esse momento presente. Então não adianta a gente ficar se debatendo com a vida, querendo que a situação fosse diferente. A realidade é o que é, ponto. Sabe? A partir dessa informação, quando você tem esse processo de aceitação da realidade tal qual ela é, você consegue ganhar forças para fazer o movimento de mudança. Porque aceitar não é simplesmente você se resignar com a vida e falar, ok, é meu destino, é meu karma, enfim, o que você queira chamar. Não, pelo contrário, aceitar a realidade como ela é você dizer sim para um processo de mudança, que a vida tá assim, ok, mas eu posso mudar, eu tenho forças para mudar, eu vou conseguir mudar. Então você começa a se colocar numa postura de grande perante a vida e de movimento para a mudança. E quando a gente se põe, a gente está expandido pela gratidão, e quando a gente já está em movimento, é aí que as sincronicidades começam a acontecer. É aí que pessoas chegam, situações acontecem, para que um processo de mudança comece a ocorrer. Um outro ponto muito importante é você dar o melhor de si com aquilo que você tem. Faça o seu melhor para o seu processo de mudança, para você fazer aquilo que você quer, para materializar aquilo que você quer na sua vida. Às vezes a gente sonha com alguma coisa que talvez seja muito grande
E aí a gente só fica olhando o macro. Divida esse macro em algo que você possa já começar a caminhar hoje. Que livro que você pode ler, com que pessoa que você pode conversar, que vídeo você pode ver. Então, é você dar o seu melhor fazendo sempre a questão do movimento, né? De estar em movimento, dando o seu melhor hoje, servindo ao outro, as situações, a vida, com amor, com gratidão, numa postura de sim, eu estou aberta. E um último ponto que para esse vídeo eu acho muito importante é saia de olhar o que está acontecendo ao seu redor. Olhe para dentro de si. Não é o outro. Se tem um outro, um personagem na sua vida, uma outra pessoa na sua vida que você sente que atravanca um pouco o seu processo ou alguma situação, não é o outro. Olhe para dentro de você. Olhe para o que essa situação está querendo te fazer aprender, o que essa pessoa está te ensinando, qual que é o reflexo dela em você. Porque quando você coloca também nessa postura de olhar aquilo que não te agrada, numa postura de o que eu tenho que mudar com isso, você traz a responsabilidade para dentro de si e você consegue fazer o movimento de mudança. E então, como vocês podem ver, tudo é movimento, né? Não adianta, você não manifesta nada na sua vida ficando de braços cruzados, simplesmente fazendo uma visualização criativa ou tendo palavras e afirmações positivas. Você precisa mudar a sua postura interna, reavaliar crenças e fazer principalmente a postura do movimento, de fazer a ação de mudança, porque aí sim as coisas vão chegar até você, as pessoas certas, as situações certas, que vão fazer com que aquilo que você quer se materialize na sua vida. Então, essas foram algumas dicas para você conseguir manifestar. Se você precisar de alguma coisa, eu tô aqui, eu adoro falar sobre isso. Se você tiver alguma dúvida, é só me mandar uma mensagem que eu vou ter o maior prazer em te responder. Então, um beijo grande para você.